Salve, salve! Boa noite, gente. Então, gente, essa live de hoje é, é uma iniciativa do coletivo Tia Marieta. Então, é um grupo que promove ações em prol da cultura popular, em prol do samba, samba de roda, a cultura popular de um modo geral, né? É, Promove ações que beneficiem os mestres e mestras, enfim, toda a comunidade envolvida com a cultura popular. E eu faço parte desse coletivo, a gente acompanha o sambista Maurício Brasil, que está aí presente. Maurício Brasil ele tem um trabalho maravilhoso de samba, um disco lindo que se chama Bebendo Samba. Procurem saber, está em todas as plataformas. Um disco muito bonito. E, e é isso. E Maurício meio que organizou esse coletivo, juntou pessoas, né, com afinidades dentro dessa militância aí da cultura popular, né? E uma galera super, enfim, além de talentosa, uma galera super comprometida, né, com todas as questões aí sociais, culturais da nossa cidade, do nosso estado, país, inclusive. Então, para falar da live de hoje, hoje a gente vai ter como convidado um grande flautista. Vai ser uma honra para mim conversar com esse cara que se chama Leandro Tigrão, um flautista lá de São Paulo, que está morando aqui na Bahia já há alguns aninhos aí. E é um cara que tem uma experiência muito grande na música de concerto, né, em orquestra, e também na música popular, no choro, no samba, né, o cara que transita entre esses universos aí da música, e um grande amigo, uma pessoa muito querida, realmente que para mim, depois, desde que eu conheci ele, se tornou uma grande referência, porque está muito dentro desse universo do choro e do samba, que também é um universo que sempre fez parte da minha trajetória como flautista também. Aô! Maravilha! Chegou mostrando Maravilha. para que viu. Que bom, que bom. Sim, pô, já queria agradecer já pelo convite seu, pelo convite do Maurício, pelo Rafa também do Aleph, o coletivo, né? Pô, fiquei super feliz, é sempre bom encontrar você, amigão, já que que a gente, como você falou, também é um prazer conhecer você. A gente já se identificou bem rápido, né? Isso é maravilhoso. Cheguei aqui em Salvador meio sem conhecer ninguém, e aos poucos só conheci gente do bem, isso que é o melhor. E vamos aí bater um papo, pô. Aí, gente do bem atrai gente do bem, né, cara? Isso aí é uma regra que não tem exceção, eu acho, né? Sim, que bom, né? Que E na bom. música, né, pô, a música que a gente faz, na verdade, né, já é uma música do bem pra caramba, já é uma música que agrega pessoas, né? Pô, a gente não consegue tocar sozinho, né? Tanto é que a gente tá passando é a pior fase que a gente tá, que o artista tá podendo passar é não poder estar tocando, né? Com Com certeza, cara. um grupo. E o choro tem isso, né? O choro e o samba são movimentos acolhedores, assim, todo mundo chega, a roda de choro é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Eu É até demais. eu lembro quando, como você citou, né, que eu também transito pela música de concerto. Eu lembro na fase de estudante, assim, que a gente passa muito tempo sozinho estudando, né, trancado. E eu lembro Sim. que quando eu morei em Tatuí, uma fase da minha vida, estudando no conservatório lá, eu lembro que era isso, era o dia inteiro meio estudando sozinho. Chegava à noite, eu ia pra roda de choro, assim, puta, o dia mudava, assim, Olha. era a melhor coisa que... É bem diferente, né, cara?
Pô, é só gente do bem, São, é um som bom, tá tudo certo, né? A gente tem essa sorte de ter tantos mestres que já deixaram um legado pra gente, que a gente pode ter esse acesso, né, através da pesquisa. E cada vez que você pesquisa mais você aprende, mais você se apaixona, né? Pô, coisa linda. então vamos lá, Tigrão, começar pelo começo. Fala um pouquinho aí de como começou sua história com a música. Foi a flauta logo de cara? Quantos anos? Mas que fase da vida foi? Como é que foi? Conta aí pra Pois é. gente. Então, eu sou do interior de São Paulo, Piracicaba. E Piracicaba é uma cidade, pô, culturalmente muito rica, assim, já tem esse negócio do choro, da seresta, muito forte, assim, muitos músicos bons de lá. O interior paulista é bem forte com isso, assim. E eu cresci nesse ambiente meio do samba e gostava já de tocar umas percussão, os primos já tinham um grupo de samba, então eu cresci meio assim, mas eu comecei a estudar música com flauta doce, com 8 anos, 8, 7 anos, e toquei uns 2 aninhos, assim, toquei, e eu lembro que eu me identifiquei rápido com a música, assim, o professor, ele era flautista, então toda apresentação final ele tocava um pouco de flauta transversal, e eu ficava ali só de olho. Aí depois, com 11 anos, eu comecei num projeto mesmo, que era uma banda de coreto, essa banda filarmônica, né, que aqui é conhecido como banda filarmônica. E aí eu comecei a tocar nessa banda com 11 anos, e o repertório dessas bandas já tem muito a ver com isso, com esse universo da música brasileira, né, dobrados, choros, muito arranjo Sim. de canções brasileiras. Então eu já comecei ali, e nessa fase, como eu já comecei também a tocar num grupo de pagode, toquei muito grupo de pagode, que daí já vem a história do samba também, né? Isso, pô, tô velhinho já. Isso em Tá 90 nada. e... Isso em 94, eu tinha 11 anos. Aí quem quiser fazer a conta aí já descobre a idade. Você tá bem, se você é mais novo que eu, cara. Tigrão, apesar da pouca idade, eu ia falar isso na hora de te apresentar, esqueci, ó. Apesar da pouca idade, é um cara super experiente, já tem uma experiência boa aí tanto de flauta de orquestra quanto de choro e tal. Eu fiquei curioso para saber uma coisa. Você disse que desde criança frequentava o ambiente do samba tal. Tinha gente na família que era seus pais, a família Então, já era ligada? sim, não teve músico profissional na minha família. O meu avô cantou em rádio, mas eu não cheguei a ver. Tinha um tio também que tinha um conjunto, mas tipo foram músicos quase profissional, assim, e pararam e eu não cheguei a ter esse contato. Mas a família é muito grande, essa família de Negrão, era festa todo final de semana, tinha instrumentos em casa, então era tudo domingo, era muito samba e eu sempre estava envolvido. Era festa e aí rolava os batuques de umbigada, toda essa coisa, eu sempre estava ali no meio, sempre gostando, já tentando cantar junto, versar. E aí, quando eu comecei na flauta, rapidamente eu já também entrei num grupo de samba, de pagode, e aí comecei a já levar flauta, era essa época de... Putz, pagode tinha estourado, pagode 90, então essas introduções de... lembra disso aqui? Ó? É nos pagodes da época, isso acho que era Negritude Júnior. Ó, Pô, isso aí, o tema eu lembro, agora não lembrava da onde era. meu passado me condena. Fui pagodeiro. E tocava, Que pô, e era essa. E o jeito que a gente aprendia era isso. Era, pô, saía o disco, a gente comprava o CDzinho pirata, que era o jeito que dava, tirava todas as músicas, escolhia as músicas que achava que ia fazer sucesso, as que estavam na rádio. Então, com 11 anos, já estava treinando o ouvido, assim, esse negócio de tirar música, a vera, assim. E na banda também, porque apesar de já trabalhar um pouco com partitura, os nossos concertos eram sempre desfiles, a maioria dos concertos. Então era tudo decor. Então, de certa forma, lia bem mal e sabia tocar decor, porque a gente ficava ensaiando toda semana o mesmo repertório, né?
que meio que não muda, também entra uma música ou outra, mas continua sempre o mesmo repertório. E Sim, aí, sim. desse pagode, já fui pro samba, aí me levaram, conheci um pessoal do choro, através de gravação, o grande Alessandro Penese, que é um violonista da minha cidade, Piracicaba, que é um dos maiores violonistas do Brasil. Ah, ele é de lá? Ele é Ele é de Piracicaba? de E, Piracicaba. E já era a nossa referência desde sempre, assim, na cidade. E aí ele me viu numa gravação de um grupo de pagode e me chamou para ir no ensaio do pessoal de um conjunto som brasileiro que ele fez parte. Que era um grupo de choro que tem até vários vídeos, assim, ele tocando bem pequenininho, tocando bandolim. E aí eu entrei nesse grupo, isso 15, 16 anos. E aí também grupo foi de essa... choro, né? Grupo de Grupo de choro, choro, tá? é Que legal. conjunto som brasileiro. O líder do conjunto era o violonista, o seu Sérgio Beluco, que formou uma galera do interior de São Paulo, assim. E ele é vivo, já 87 anos, acho que ele tá agora. E pesquisador, porque é isso, né? A nossa esse jeito de aprender nosso tem muito a ver com a pesquisa, né? A gente sempre está voltando para trás, sempre... Voltando para trás é bom. Mas a gente sempre está buscando Sim, as essas referências, né? referências. E ele gravava tudo. Ele era colecionador, assim, ele gravava todas as apresentações da rádio, aquelas coisas, nem sei de quando, assim. Então ele tinha na casa dele um acervo enorme, que hoje em dia, acho que a maioria do acervo dele tá tudo no YouTube. Não sei se você já reparou aquela Raíssa Amaral. Vários vídeos de choro que você colocar assim, tá Raíssa Amaral. Raíssa Amaral. Sim, Ela, sim. ela também é de Piracicaba, foi uma aluna dele de violão, e ela começou a organizar esse acervo dele e colocar na internet. Então, Que pô, o cara influenciou até sem saber. Muita gente é influenciado por ele, porque as gravações estão todas na internet, no YouTube. E aí E era ele que isso. tinha gravado. Ah, Ele gravava todas as... Ele essas fitinhas, que eu nem lembro o nome, de aquela fitinha que você tinha que voltar com a caneta, assim, a fita é, cassete, não sei o nome. é cassete, né? Eu também não sei, porque tem a do vídeo ao cassete que Tem já. a do vídeo e tem essa pequenininha. Ele tinha as duas. E aí era isso, assim, ele transcrevia muita coisa, então eu sempre... Nossos ensaios eram... Tá ficando grande a história, mas eu já encurto já. Os nossos ensaios Não, nunca vi. eram todas as terças, das 8 à meia-noite. E era tocar. Então eu chegava, ele sempre colocava alguma coisa, porque eu não tinha tanto repertório nessa época, então ele sempre já tinha transcrito algum choro, assim, tinha cadernos já transcritos. Eu lia, eu estava melhorando na leitura, cada vez mais estudando, e eu saía dali, ele já deixava uma fitinha, ou eu passava no outro dia, pegava uma fitinha e passava a semana inteira tirando música. Aí chegava na outra semana, já tinha mais músicas. E aí eu passei uns 4, 5 anos fazendo isso, assim, tirando música toda semana. Isso Tinha toda semana. Isso você tinha uns 15 anos, foi isso? 15 anos, 15, 16 anos. Começou cedo, né? É, Tô então... começando a entender. Tô começando a entender agora. E Muito aí bom. nessa fase já comecei também a querer estudar, né? Porque daí o Conservatório de Tatuí é bem perto lá de Piracicaba. É sei lá, 1 hora de Piracicaba. E aí é um conservatório super famoso, já tinha os amigos estudando. Aí eu fui para lá, fiz o teste, passei para fazer o curso. E até então eu nem sabia que curso era, porque eu fui para estudar flauta, mas nessa época o único curso que oferecia aula para flauta era o curso de música erudita, que é a música de concerto, né? Então, a hora que eu vi, eu tava fazendo música erudita, assim. Então, a hora que eu... Rapidinho, Tigrão, só para não esquecer, tem várias pessoas queridas entrando, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, porque Opa! a galera tá chegando e o pessoal do Botequim chegou, Mestre Bira, salve Mestre Bira, Washington Rodrigo, Opa! Rodrigo Picolé também, grande músico, chegou, manda um alô aí, uma galera Salve! querida aí, chegando. Só continuando, então, você começou aprendendo música de ouvido Foi. e depois você foi lá para Tatuí. Aí você Depois eu fui pra começou Tatuí. Aí, pô, pra flauta, na verdade, é um curso, a música erudita, né? Ela tem já uma base bem sólida há muito tempo, né? Métodos, escolas, assim, já bem já que funcionam, assim. a
E aí, pô, me apaixonei também, fui entendendo, na verdade, tipo, foi tudo novo, assim, compositores, comportamento, o que pode fazer, o que não pode com o som. E esse choque aí, como é que foi? Esse choque cultural aí, né? Pô, demora, né? Eu demorei, assim, foi bem penoso, na verdade, assim, era tentar assimilar tudo, mas, pô, super prazeroso, assim, eu peguei um professor super gente boa na época, o meu professor era o Juliano Arruda, ele foi aluno do Toninho Carrasqueira na USP, então era um cara que já tinha também um pouquinho desse entendimento da música, desse lado popular. Ele não toca popular, mas era um cara com a cabeça bem aberta, assim, para entender. Então era um cara que eu sempre batia muito papo, assim, exatamente sobre isso, assim, porque era uma fase que eu sentia que tinha eu, na verdade, fiquei muito tempo tocando choro escondido, assim, que era até uma bobagem, assim, mas enfim, no começo eu só ia estudar, voltava. Aí quando eu me mudei para Tatuí, isso já com 18 anos, e aí eu comecei já a ganhar bolsa, passei numa orquestrinha jovem, fui dando os primeiros passos, assim, né? Devagar e sempre, como dizia o Pixinguinha. Mas eu entrei nos grupos E essa jovens. história essa história de tocar escondido, isso é bem típico, né? Do músico brasileiro que estuda, né, a música de orquestra e que dá aquela fugida de noite para as rodas de choro. Foi o seu caso, então, esse mesmo. Pra caramba, velho. Porque de certa forma, eu sentia que tinha um lance, assim, eu falava, opa, não dava pra fazer totalmente enfim, eu não conseguia me expor totalmente. Então, essa fase, na verdade, eu passava mais tempo tocando, estudando erudito, e o choro eu só ouvia. Tanto é que tem muitas músicas, assim, que eu sabia cantar, estava na minha cabeça, eu sabia tocar na flauta. Então, o jeito de aprender era assim, se eu sei cantar, eu consigo tocar. E o que eu martelava mesmo era a parte técnica, sonoridade, era o que eu tocava. Tanto é que muita gente nem sabia que eu tocava choro, assim, foi engraçado quando eu comecei meio querer, porque chega uma hora que você, pô, vou fazer o que eu gosto, eu já até trabalhava com isso, né? Eu viajava sempre para Piracicaba, para trabalhar ainda com esse grupo de choro que a gente ensaiava. Eu continuei tocando nesse grupo, então eu voltava a ensaiar terças à noite, e no final de semana tinha apresentação sempre de choro. E aí eu Você ficava lá em casa. lá e cá, que era bem perto, assim, era coisa que dava para viajar. Mas enfim, foi que chegou um momento que eu já estava indo bem legal assim, no curso erudito, aí já tava as coisas funcionando bem bacana, participando de festival, tinha entendido de certa forma a linguagem, melhorando assim, mas já estava bem. E aí eu entrei também no curso de música popular no Conservatório de Tatuí, que aí o curso já estava, o curso que tem ainda de música popular era mais voltado para o MPB Jazz. Até o nome do curso é MPB Jazz. Então lá eu fiz umas práticas, continuei no erudito, me matriculei nesse curso e aí eu comecei a fazer prática de improvisação. Cada semestre era um tema, então teve um tema que foi só Hermeto Pascoal, a gente tirando o repertório do Hermeto, de um disco, outro era frevo. Aí foi bem legal, assim, aí foi que comecei, e aí depois entrou também, começou o grupo de choro, começou um grupo de choro lá de Tatuí, que é o Quebrando o Galho, que é até o pai do Rafa Toledo, pandeirista, o pai dele é o Altino Toledo. Eles já estavam começando o curso, e aí estruturou o curso de choro também no conservatório. Aí eu fiz umas práticas de choro, que aí também foi bem o que eu já fazia, na verdade, no grupo em Piracicaba, né? Que era esse negócio de tirar a música, fazer igualzinho que tá, para entender a linguagem, e aí depois disso Aí, você começa a dar seus passos, né? quando abrir curso de choro, você já foi para ser monitor, né? Professor, monitor. Não, nem tanto. Legal, pô. Então você tem uma formação super rica, né? É muito abrangente, assim, né, cara? Já vinha da vivência do samba, do choro. Foi Sim, estudar música de orquestra, ou também já estudava mesmo choro, né, no grupo lá. sim, Foi estudar música de orquestra, estudou também essa parte mais de MPB, jazz, improvisação. Muito, sim. muito bom. Pô, E aí, que grandes escolas aí. Sim, diga. pô, foi super legal. Era uma fase que o conservatório tava super legal, assim, a grana chegava legal, então tinha muitos festivais, assim,
com uma galera sempre bacana indo para lá, então a convivência lá, a cidade é minúscula, assim, então tudo gira em torno do conservatório. Então foi uma fase, pô, tem grandes músicos dessa fase que transitam no mundo todo, assim, que é super bacana. E aí foi isso. Eu me formei, fui embora para São Paulo, e lá eu entrei, aí que eu continuei, né, pô, que entrei na Unesp, na Universidade de São Paulo, fiz meu bacharel, e nesse mesmo ano eu entrei na Sinfônica de Heliópolis, que é uma orquestra lá de um projeto social que tem na comunidade de Heliópolis. Pô, E aí, quando você foi para São Paulo, você já tinha quantos anos, mais ou menos, isso daí, Tigrão? Isso eu já tinha 23, 24 anos. 23 anos. Então em Tatuí eu fiquei 6, 7 anos, assim, eu fiquei um tempinho. Acho que eu fui para Tatuí com 16, 17, quase um pouquinho antes de fazer 18, e fiquei uns 6 anos lá. 6, 7 anos. E tudo bem cedo, assim, né? Tudo aconteceu meio rápido na sua vida, já foi naturalmente pegando esse caminho da música e bem jovem você já tinha uma formação, né, razoavelmente... Principalmente nesse lado técnico, né? Porque, tipo, eu não entrei na universidade com 18, assim, que a molecada acaba entrando, né? Era um negócio que eu até, quando eu fiz 18, eu tava em outra, assim, tava nessa de tocar, tentando aprender a tocar flauta, samba pra caramba, tava curtindo, assim, mas estudando. E aí, quando caiu a ficha, assim, falei, pô, tem que continuar os estudos, que eu fui para São Paulo, deu certo, difícil, pô, prestei 3 anos seguidos à universidade, sempre foi, Pra entrar? Prestei USP, era o USP e o Unesp, eu tentei na época. O Toninho, pô, amigaço, queria muito que eu entrasse lá, eu também queria fazer aula com o Toninho, e só que é uma universidade super difícil, né? E é isso, eu não vim de uma estrutura nada que me ajudasse a chegar fácil numa universidade. Então, mas mesmo já tendo passado pelo que você já tinha passado. Pois é, mas na verdade, mas musicalmente, na verdade, era o que era mais fácil, assim. Música eu passava tranquilo, era tudo o resto do vestibular, né? Que era eu falo da formação estrutural, sim, mesmo, de escola. Pô. Formal, sim. Mas música era tranquila, assim, a hora que chegava era, pô... Entendi. E o monte de gente querida chegando. Ana Paula Buquerque, um beijo. Felipe, clarinetista, passou aí. Felipe. Enfim. Legal, abração pra todo mundo aí. Mas enfim, bicho, acabou dando tudo certo. E o curso lá na Unesp era, como é que era? Era erudito? Era de orquestra? Era erudito mesmo, assim, eu fiz aula com o Jean Noel Sagar, que há 3 dias, infelizmente, faleceu, foi meu professor, é um cara que meio que revolucionou, assim, todo mundo que estudou flauta a partir dos anos 70 estudou com ele, assim, é um francês que veio com 24 anos, o Eleazar de Carvalho, maestro, que foi maestro da USESP, muitos anos, ele trouxe ele da França e esse cara tocou em todas as grandes orquestras do Brasil e formou muita gente. E aí eu peguei o finalzinho dele, assim, na Unesp. Então era só repertório de orquestra, assim. Nunca toquei uma música brasileira para ele. Ele era um cara, assim, que ele nem sabia mesmo, assim. Era um cara que nem gostava, não por preconceito, mas era um cara que não sabia, né? A cultura dele, né? Era outra, assim. Então, assim, você, a essa altura, você estava, né, você falou que fez 3 vezes a seleção para entrar na Unesp. Então, a essa altura você estava decidido a estudar a flauta de orquestra, né? Assim, sim, empenhado nisso. Sim, Você curte muito também esse universo, né? Pô, gosto pra caramba, assim, também. É como eu falei, é um repertório... Pô, repertório para flauta orquestral é lindo, né? As peças são peças... dentro da orquestra também, sempre solos, essas coisas, assim, E fui aprendendo a tocar, fui dando certo, fui gostando, assim, e a hora que eu vi, eu tava inserido, assim, também. E aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu queria ir para São Paulo, porque era o lugar que mais tinha campo de trabalho, tudo. E eu fui nessa, assim, falei, pô, vou estudar na Unesp. Já não tinha uma idade, por mais que você fale que eu era jovem ainda, mas orquestra jovem em São Paulo
é até 24, 25 anos para você entrar. Então eu já cheguei meio no limite, assim, já de entrar numa orquestra jovem. Então eu passei na Unesp e falei, vou passar e vou atrás das rodas de choro e vou ganhar grana tocando choro e vou estudando Eruda. Vamos até chegar no nível que eu consiga, sei lá, entrar numa orquestra ou não, mas eu vou nessa função. E aí eu cheguei... Deu certo. Eu Deu passei... certo, né? Pois é. Então, na verdade, eu fui... O único teste que eu consegui fazer, porque eu perdi todas as datas, eu já nem sabia se eu ia passar, eu já fui meio... Aqueles vestibular difícil de novo, falei, bicho, não sei se eu vou passar, já não estava nem querendo ver o resultado. A hora que eu vi que eu passei, já tinham passado todos os testes dos grupos jovens, e aí só teve um, que foi dessa orquestra que eu passei, que abriu, eu fiz e passei. Então aí eu comecei a fazer a universidade e a orquestra, que aí já tinha uma grana que dava para conseguir pagar meu aluguel, né? Que é... E aí, só que é isso, como eu já tinha esse repertório grande, de já estar tocando choro no interior, eu já comecei a frequentar as rodas e já fui conhecendo todo o pessoal e já comecei a fazer trabalho de choro também. Então, a hora que eu vi, eu já estava junto, assim, Isso tocando. É muito legal. Pô, eu acho muito legal, assim, claro, a música de orquestra é uma riqueza enorme, tudo muito bonito também. Agora, essa questão da técnica é fantástico também, né? Assim, o que ela te dá, né, pra gente que é flautista, de sonoridade, de técnica mesmo, de interpretação, né? De dinâmica. Tem umas coisas assim que são realmente impressionantes, né? E aí você também teve contato com tudo isso, com toda essa técnica, né? Absorveu tudo isso. E aí, para tocar choro, ajuda Pô, pra caramba, né? Assim, aí fale um pouco ajuda. aí, esse paralelo, né? Da música de orquestra com o choro e as ferramentas, né? Que a música de orquestra te deu também para tocar no choro e tal. Marquito, um Sim. abraço. Pois é isso, né? A flauta, ela tem como característica, assim, ela é um instrumento que, embora a gente... Pô, é um instrumento difícil, né? Pô, a gente que estuda sabe o quanto ela é difícil. Mas, ao mesmo Nossa, tempo, ela é muito na mão, assim, achar as posições, assim, é muito lógico, assim. Você vai tirando o dedo, vai saindo som. sim. A escala, Os, né? A a escala tá escala é aqui, muito... né? Então, é um instrumento também que a galera sempre escreve muito difícil. Então, é um instrumento que se torna difícil porque as composições, tudo que ela pode fazer, ela acaba sendo um instrumento virtuose, né? Então, você acaba Sim. que, num certo momento, você percebe que você tem que ter muita técnica para tocar ela, porque senão você chega num limite de repertório. Então, o erudito, pô, ele vem exatamente para nesse ponto, assim, porque como é uma escola muito estruturada, tanto em material já organizado, e muita gente já construiu muito método, já passou por muito... Então, a gente tem muito ganha muito essa propriedade de entender todo o processo do instrumento, né? Tanto da parte técnica, tanto da parte de som. Então, a hora que você joga tudo isso para o repertório que você quer tocar, acaba se tornando fácil, né? Então, eu lembro, assim, que choros que eu achava difícil, ou sempre acontecia alguma coisa, assim, sei lá, a passagem do B do 1 a 0, era sempre uma coisa que sempre enroscava. Teve um dia que eu falei, pô, vou resolver isso como eu resolvo as coisas que eu estudo no erudito. Parei, falei, pô, o que eu tenho nesse trecho? Será que é apoio? Será que é dedo? Vou fazer isso. Aí eu comecei a usar essas particularidades que eu usava na música de concerto e comecei a jogar pra música. E aí começou a ficar tudo muito mais fácil. Eu falei, pô, na verdade, às vezes Que massa. começa a ficar fácil, porque você entende, né? Você começa a entender tudo. Muito interessante tá ouvindo esse seu depoimento, porque eu sinto ainda minhas limitações para certos temas do choro, né? Tem umas coisas que são realmente que exigem uma técnica, né, muito grande e assim Sim. uma coisa que me impressiona quando eu vejo você tocando é justamente a facilidade com que você toca coisas muito difíceis. Às vezes você, né, você toca um negócio que você fala, rapaz, o cara parece que está fazendo aquilo com uma leveza, né, sem nenhum esforço.
sem nenhum esforço, com uma tranquilidade muito grande. E é isso, é muito interessante ver isso, né? E ver esse perfeccionismo na execução de cada tema, de cada. Sim, E realmente, né, essa é, bagagem do erudito, acaba, ela ela acaba ajuda fazendo você, né, sempre pensar em todas essas coisas também, né? Porque daí, resolvendo isso, a- o estudo da linguagem é uma outra coisa, né? Aí é outro estudo, né? Porque, tipo, você aprende a tocar o instrumento, você resolveu a parte do instrumento, aí você pode tocar o que você quiser. Aí é aprofundar na linguagem da música que você quer tocar. Então, por isso que é o legal, assim, do ele conseguir aproveitar essa escola, principalmente por causa disso, né? Você entender até onde o limite que dá para chegar no seu instrumento. muito, muito legal. Tigrão, eu queria também trazer um assunto aqui que eu acho importante. A gente está na Bahia, né, em Salvador, uma cidade super negra, né, onde a cultura negra, a cultura afrodescendente é super viva, super forte. E a gente sabe que o Brasil como um todo, e Salvador não é diferente disso, ainda é um país extremamente racista, né? Assim, a população negra ainda é, sofre muito com as consequências, né, desse processo todo histórico que foi a escravidão e tal. Embora tenha gente que queira dizer que não, isso não existe, isso é coisa do passado e tal. Às vezes é uma forma de querer que isso continue, né? Então a Sim. gente não assume, para começar, né? A galera não quer assumir para não querer combater, enfim. E você, um músico negro, né? Um músico que enfim, com um talento incrível, negro e que tem uma trajetória grande aí na música de concerto, principalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? De se você já sofreu, já se sentiu discriminado, você acha que. O que é que você acha sobre essa questão aí? Pô, é um papo super legal isso aí, né? Eu, nessa pandemia, assim, acho que esse momento que. Acho que todo mundo, né, passou por essa fase de reflexão, pô, tentar entender. E aconteceu tanta coisa nessa fase também, né? Pô, eu comecei a pensar muito sobre isso e até perceber várias fases na minha vida. Eu sempre me senti um cara que, enfim, bem apoiado diante dessas coisas assim, através da minha família. Minha família é uma família enorme, negrona, todo mundo muito. Então sempre foi muito tranquilo, assim. Eu nunca me senti, tipo, nunca, sei lá, não acreditava que existia, mas eu estava esperto, na verdade, eu era, sei lá, sempre andei tranquilo. Mas aconteceu muitas coisas, não na música, principalmente, assim, aconteceu fora da música pra caramba, assim, enfim, ah, racismo, de coisa de policial, geral, também a vida inteira, assim, tipo, muitas vezes. Mas na música, como eu sempre passei por projetos sociais, então sempre foi movimentos que eu sempre estava com a minha maioria também, né? Como foi Hum, em Piracicaba, toquei pagode, toquei samba, então era quem dominava era a gente, então tava bem tranquilo, assim, era negão bonitão, subiu no palco, tava tudo certo, entendeu? Então sim, sim. então foi uma fase assim que eu não percebia. O que eu comecei a sentir numa fase, e hoje eu percebo mais, é que era o lance da representatividade, assim, de não sacar ninguém que fizesse a mesma coisa que eu estava fazendo. E isso é uma coisa que hoje eu percebo que foi uma trava que eu sentia na música de concerto, por exemplo, assim, que acho que até demorou muito, assim, até hoje, assim, é um negócio que eu demorava muito para ter certeza se realmente eu sabia, se realmente eu podia tocar, se realmente, será, pô, eu nunca vi negrão tocando flauta, tipo assim, era um negócio muito louco, assim, tipo, na universidade, quando eu entrei, na minha classe da universidade era eu e mais dois de alunos na universidade. Então, isso me incomodava pra caramba, assim, nessa fase eu já falava, pô, mas cadê todo mundo? E aí, só que Sim. nessa, você começa a achar que são outros motivos, né? Você fala, pô, sei lá, será que ninguém se interessa? Eu mesmo demorei para me interessar. 17 anos eu nem imaginava que era entrar numa universidade. Então,
Mas essa falta de representatividade eu acho que é o que mais Sim. faz falta, entendeu? E quando eu fui para São Paulo e comecei a tocar no projeto lá no Heliópolis, aconteceu a mesma coisa. Então era um lugar, pô, comunidade, então tinha mais pessoas como eu, então era um lugar que também eu ficava mais tranquilo. E, pô, bicho, eu acho que, de certa forma, por eu, sei lá, eu cheguei tocando num certo nível que o pessoal gostava, que estava dando certo, e aí já é mais velado, né? Quando você toca, você não... as pessoas não apontam na cara, assim, tipo, você não é tão discriminado quanto você não toca, de repente. Então, eu... Quando vem que você dá conta do recado, né? Você... Então eu acho que o que mais incomoda é não perceber que tanta gente não estava junto, e até hoje, assim, hoje eu me incomodo mais ainda, assim. Mas hoje eu estudando, eu vejo que é um momento que a gente está passando que vale debater, que, pô, tem tudo a ver, né? Esse lance da estrutura mesmo, assim. Eu sempre gosto de apontar, porque, inclusive, eu acabei de passar no mestrado, você tá até ligado, né? Sim. E eu sempre, quando pintava esses papos de desigualdade, o cara fala, não tem preconceito, não tem, e aí sem entender que é um lance estrutural, eu sempre parava para ver, falei, pô, eu sou o primeiro cara da minha família a estar formando, que me formei na universidade, a minha irmã também, mas assim, a família, meu pai terminou a escola, meu avô, sei lá, até a 4ª série, a minha bisavó, ela nasceu na senzala, ela já tinha abolição, mas ela nasceu, ela era liberta. Então, pô, é muito mais, a gente está muito atrás ainda. E assim como eu tenho amigos que o pai do cara é professor de universidade, entendeu? Então é uma diferença muito grande eu competir com ele numa universidade, por exemplo. Então eu acho que assim como eu já vejo meu moleque com essas facilidades muito mais do que a minha, entendeu? Ele já tá já tá tocando com 5 anos, com certeza, se der tudo certo, com 18 ele já vai poder entrar já numa universidade já bem estruturada e aí a gente está conseguindo diminuir essa barreira, mas é um tempo que... É uma luta que está dando resultados agora, tá dando né? resultado. E tem Um tudo a processo. ver, e tem tudo a ver com a nossa política que aconteceu, que Sim. ajudou pra caramba, que agora estão tentando ferrar com tudo, mas Vamos resistir, né? vamos resistir. É isso aí. Então, continuando, né, e puxando já mais para o tema assim, aí de São Paulo você caiu para dentro, como se diz, caiu para dentro do choro, né, das rodas, das gigs, do samba também, e continuou lá na orquestra, né? Continuei. Aí voltando Sim. lá para frente. Pois é. E lá eu cheguei e aí comecei a participar de tudo isso, todo o movimento do choro. Também comecei a fazer participações com o pessoal do samba, aí conhecendo... Em São Paulo é legal que tem esse movimento acontece bem legal, assim, muita gente sobrevive do choro e samba. Então eu comecei a frequentar os bares, assim, tem o O do Borogodó, por exemplo, é um bar que era de segunda a segunda. Eu falo porque essa pandemia tá tudo, a gente não sabe, né? Mas era de segunda a segunda e sempre tinha esse movimento do samba e choro junto. Então era sempre uma cantora e uma formação de um grupo de choro. Básica, assim, violão, cavaco, pandeiro e um surdo. E a cantora. E é um instrumento solista, na verdade. Então era isso, sei lá, das 11 às 4 da manhã, a Vera, a cantora, puxa... uma entrada de choro, uns 4, 5 temas de choro, a cantora vinha, cantava e sempre dentro dessa linguagem, então ela canta, o flautista, o solista fazendo variações, deixa o tema pro flautista, pro solista, o solista sola o tema ou improvisa, volta a cantora, e é uma baita escola isso aí, né? É uma coisa Maravilha. assim O samba e o choro lado a lado ali, lado né? a lado, que é uma baita vertente, né? Que é uma vertente, assim, né? É uma baita escola, porque que tem esse espaço, que aí o chorão aproveita mesmo, né? Porque existe também, ao meu ver, assim, essa concepção mais de show, que
que é uma outra onda, assim, onde o cara só tá fazendo... Ele até faz esses contrapontos, mas ele não tem essa função de solista. Ele é o cara que, pô, ele faz uma introduçãozinha e fica fazendo uns ponteio, mas ele não tem essa função de solo. Nessa onda, assim, é um mais voltado pro choro, embora tenha coisas a mais que um chorão faria normalmente, né? Porque no choro, isso não é regra, eu tô falando assim, mas no choro, um cara que toca choro, um chorão, preza mais por temas, né? Quanto mais temas você souber, mais você tá dentro da linguagem, mais você incorpora aquilo e tudo. E é considerado um bom chorão, porque o cara que tem 300, 400... O Proveta, sei lá, o Proveta deve ter uns 800 temas na cabeça. Chega uma hora que você nem sabe mais o que... Você não sabe se tá improvisando ou se você tá fazendo uma parte de uma música. Fica tudo muito automático. E no samba, um cara que trabalha mais nessa função como flautista no samba, quase nunca tem tanta essa preocupação, porque é uma outra onda. É um lance mais harmônico, é um lance de você saber tampar buracos do solista, porque daí o solista é o cantor, nesse caso, né? Então você tem essa função de contrapontear. Exato. É uma diferença básica, né? A gente podia falar da flauta no samba e no choro, é a função, né? É a função. A começar pela função, né? Começando pela função. É protagonista, apesar de que às vezes você pode, né? Se tiver um outro instrumento solando, também, você pode também assumir a função. Sim, é por isso. Mas no samba, o geral, né? O padrão é você estar ali... nos contrapontos, né? É uma diferença básica. Mas assim, aí falando da linguagem, assim, né? É uma linguagem... a linguagem é muito próxima, muito parecida, né? Assim, muito um parecida. chorão, com certeza, vai ter muita mais facilidade para acompanhar um cantor de samba, vamos dizer, do que enfim, um músico que não tenha essa experiência do choro, né? Com certeza. O quanto a linguagem do choro, né, ajuda e tal. Sei lá, eu diria que primo e irmão, né? A instrumentação é muito parecida, a formação básica, né? Da onde surgiu essa mistura dos ritmos africanos, é exatamente muito parecido, assim, embora tenha esse lance da função, mas é como você falou, você sabendo tocar e já tendo essa linguagem do swing, do ritmo, é muito mais fácil você incorporar e trabalhar dentro do samba, e vice-versa, né? O cara que toca samba e nunca tocou um tema de choro, é muito mais fácil o cara entender e a partir disso o cara também criar um repertório, porque daí acho que fica quase na questão do repertório e a linguagem é muito bem próxima, assim. Sim. Os fraseados. Fraseados. E até pela escola mesmo, do que a gente já tem como referência, né? Você pega o Regional do Canhoto, por exemplo, que foi o grupo do Benedito Lacerda, que era um baita flautista, e ele era um cara muito disso, assim, era um cara que tocava na época com o Pixinga, ele era um cara que o ritmo dele era muito forte, era muito presente, então ele tocou com cantores de samba, então ele tinha essa função de fazer contrapontos, e esse regional, o próprio Regional do Canhoto, sempre trabalhou, depois que o Benedito partiu, acabou o grupo, continuou o Regional do Canhoto, que era a base do grupo, né? E o Altamiro entrou. E eles, nessa fase, os caras dominaram as gravações, todo mundo dos sambistas, né? Todos os sambistas gravaram com esse grupo. E tinha bem essa vertente que eu falei, era introdução do flautista, o cantor, contraponto pra caramba, aí vinha o flautista ou o solista, vinha solando pra caramba, e voltava. Então, toda essa referência já ajuda essa construção pra gente que veio depois, né? Então, a gente já tem muito essa familiaridade do choro e samba, assim, é muito... Tigrão, é o seguinte, a live vai cair daqui a pouco, eu vou precisar encerrar para poder salvar, tá Demorou. Bom? E a gente pode voltar depois e já fechando esse papo e fazendo o som também? Demorou, vamos pode aí. A gente estava falando justamente do tema. Quando a gente chegou no tema,
Mas é isso. Então, essa influência, né? A gente estava falando desse casamento do choro com samba que sempre tiveram muito próximos, né? E meio que desde a origem, né, Tigrão? Assim, eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa também, principalmente a gente estando na Bahia e tal. O samba que a gente está falando é esse samba já urbano, já com essa formação de regional, né? Violão de sete, violão de seis, cavaco, pandeiro, flauta e tal. Eu estou falando isso porque tem um samba daqui, né? Do Recôncavo, que ele é anterior a tudo isso, né? E teve esse movimento das tias baianas que foram para... Rio de Ceci já Janeiro. estava falando, né? Já ficou Teve esse ligeiro movimento aqui. das tias baianas que foram lá para o Rio e que aí é aí que eu queria chegar. Lá nessa casa das tias baianas, e a que ficou mais famosa foi a da tia Ciata, né? Sim, Começaram a frequentar esses grandes músicos, né? Muitos já do choro, né? sim. Donga, que era violonista, né? O João da Enfim, o próprio Baiana. Pixinguinha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí desse encontro, né? Que a partir daí, creio eu, que esses instrumentos foram incorporados ao samba e surgiu esse formato, né? Que hoje a gente conhece. Fala um Sim. pouquinho. Pô, que legal, né? É exatamente isso que você falou, que é o que a gente sabe hoje, né? Que esses encontros desse pessoal que já... O Pixinguinha, na verdade, ele já é uma segunda geração do choro, assim, pode dizer. Porque o que a gente tem meio como referência dos primeiros, quando começou a surgir essa palavra choro, que ainda nem era gênero, isso é por volta de 1870. Sim, 1870, isso com o Calado, que colado, foi né? o Joaquim Antônio da Silva Calado, que foi flautista, e, pô, ele era... a grande referência de flauta nessa época, que era uma época que... Pô, ele era mulato e foi flautista da corte, da Sim, escola... Então é um cara... E ele conviveu com a Chiquinha Gonzaga, com o Ernesto Nazaré, e esses caras são responsáveis por essa primeira ideia do que é o choro, que ainda era denominado tango brasileiro. É um jeito sim. abrasileirado de tocar o choro, De né? tocar os temas. De De tocar. tocar, No jeito brasileiro é de tocar os temas de tocar os clássicos, temas, né? dos temas clássicos Europeus, que vamos dizer, né? temos europeus que vieram com a família real, com toda a corte, com todo aquele movimento todo. Então, o Pixinga ele já vem já filho de flautista, o pai do Pixinga também foi flautista, os irmãos músicos. É um cara que conviveu, cresceu nesse meio já dessas festas, desse encontro dos, dos africanos, de tudo, né? Do que estava rolando de som, Sim, dessa galera que estava ali meio perdida, começando a... Por isso que é considerado o primeiro gênero urbano, né? Genuíno não é. urbano. É porque tem a história, a gente falou do calado, acho que é legal falar do Flor Amorosa, né? Que é Sim, pois é. considerado Sim, o o primeiro de Flora tudo, é considerado, ele mas é o Flor Amorosa, o registro dele é de 1867. sim, E em 1870 o pessoal já começa. O Calado é um pouquinho antes, 1848, alguma coisa assim. Então, essa fase assim, os caras já estavam começando a compor, já estavam fazendo isso que a gente passou mais tarde. Com Pixinguinha foi meio que definido essa forma do choro, que isso já consolidado, né? consolidado, isso já 1910, 1900 e alguma coisa assim. Sim. Então, e é isso, e o Pixinga diz, né, diz que era essas reuniões na casa da tia Seata, enquanto a galera tava rolando o batuque na frente, a galera fazendo choro, e Sim. já... E aí Eu que tava surgiu... lendo, Pode... eu tava lendo, cara, uma história interessante que eu acho legal compartilhar aqui. A tia Seata tem essa história que ela era mãe de santo, né? Ela Sim, era do Candomblé, ela era mãe de santo, inclusive diz que ela saiu da Bahia para o Rio porque aqui o Candomblé estava sendo muito perseguido, né, pela polícia. E que aí a galera foi para o Rio
meio porque lá tinha a tal da Praça 11, que era meio que Que se chama o, a pequena África, né? Pequena Que era África, meio era chamada. que o quilombo ali, que a galera, os negros, enfim, se sentiam acolhidos. Então, aí e disse que tinham várias tias tal, mas a tia Ciata, ela tinha uma moral assim, porque ela era curandeira e aí o presidente da República da época estava com uma ferida que ninguém, nenhum médico conseguia dar jeito. E aí ela foi chamada no palácio para fazer lá né, o ritual dela e ela conseguiu curar. E aí ela ficou com muito prestígio. Então, assim, diz que a galera liberava, lá a galera liberava o movimento, né? A Sim. batucada, os rituais. Era E mandavam até dois seguranças, cara. Diz que não só deixavam, como mandavam dois seguranças para tomar conta lá da história. Aí E sim, né? meio que por isso ela ganhou esse destaque aí, né? Que Mas legal. é isso. E aí essa turma toda, enquanto estava rolando lá os rituais do candomblé, já tinha a galera do samba, do choro ali, né? É, começou a reunir esse pessoal que já estava fazendo choro, já começou a surgir esse primeiro movimento do samba, que foi logo em seguida, né? Porque eu acho que o Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba, ele foi gravado, se eu não me engano, em 1916, alguma coisa assim, não é? Acho que Por é. volta de 16 e 17, que foi exatamente quando começou tudo, as gravações, acho que as gravações a partir de 1902, que começou a rolar gravações no Brasil, na Casa Edison, que é aí que começou a ter esse movimento e começar realmente a, a padronizar, né, tanto o choro, inclusive o Patapo Silva foi um outro grande nome, foi o sucessor do Calado, que é um cara que transitava também entre o erudito e o popular, assim como o Calado, que era um professor de música clássica e fazia temas populares. O Patápio veio nessa, foi o primeiro cara responsável nas gravações, foi o primeiro grande referência de todos os outros flautistas através do som, assim. E, e junto com isso surgiu o samba, e o Pixinguinha vivia tudo isso, né? O Pixinguinha era o cara que compunha samba e compunha choro, tocava samba e tocava choro. Tem aquele disco dele que é uma pérola, né? Gente da Antiga, Sim, que é sim. um, É que é um importante. disco. Fala desse disco, Tigrão. Esse disco é muito legal, muito Pois importante. é. É um disco que é até mais. Esse disco foi já em 1968 gravado. Uhum, Mas ele uhum. reuniu uma galera assim Produzido que. pelo, produzido pelo Hermínio Belo de Carvalho, né? Hermínio. E é um disco que retrata exatamente esse encontro do choro e do samba, né? E, pô, nesse disco tem o João da Baiana, o Clementina, Donga, Donga, Clementina de Jesus, né? Clementina Também. de Jesus, pô, e eles tocam choro, tocam samba e, pô, é um descasso esse disco, assim, Manezinho o Manezinho da Pixinguinha Flauta, Pixinguinha no sax tenor, né? Aí ele já tocava tenor nessa fase. fazendo os E, contrapontos maravilhosos, né? pô, disco maravilhoso, né? Tem aquele tema que o Martinho, o Manda aí. Martinho, o Martinho sugou bastante. Ele gravou várias coisas, né? Aquele Batuque da Cozinha. Nesse disco tem o E Batuque da Cozinha? Não tenho certeza. eu acho que tem. É, né? Tem. Com certeza tem. E Tem, é do né? Martinho, né? Martinho não é Então, compositor, não, não é então eu confundi. Eu um dos confundi, compositores? então. Sim, Porque é o que eu. Martinho é da antiga mesmo, cara. Sim, né? É. Mas agora eu fiquei confuso. Se eu tô querendo lembrar outra música que é na mesma linha que o Martinho gravou, uma do Pixinga, e ele canta essa também. Agora eu fiquei na dúvida, não vou nem entrar nesse assunto para não falar bobagem. Não, mas tem aquele Certo. tema super. Queria. Daí. Que é um choro, mas que aí tem a letra, né? Um Sim. sou eu e o outro não sei quem é. Tá no Gente da Antiga? Tá.
Eu não tava lembrando dele nesse disco. Rapaz, agora você vai começar a me confundir tudo. Eu acho que Não, sim. foi só uma pergunta. É, Calma, calma. Mas, então, era um choro que tinha letra, e aí... sim, isso é Pixinga, já te digo. É um choro do Pixinga, que é um samba, na verdade, né? Um samba-choro. Que É, aí tem isso, né? Tem alguns tem, temas que são meio que dúbios, assim, né? tem, pô, Urubu Malandro, né? Urubu Malandro. Ele tá mais pro samba, assim, né? Eu acho. Sim, e até Mas, mais recente, assim, o Jacó tem vários que a gente considera samba-choro, assim, até pela maneira de tocar, o swing, tipo, gostosinho. Ele é muito mais sambado do que choro, né? sim, E sim. que é muito caracterizado pelas gafieiras, né? Esses instrumentais que eram tocados em bares e gafieiras é um samba-choro, assim, é instrumental, mas tem toda uma batucada de samba, tem toda O que essa é que, mistura. para você, o que é que definiria essa pergunta é meio parva, filho. O Pois que é que é. definiria, né? Não, isso é um choro, isso é um samba. Pô, eu acho que a levada, talvez o cavaco, o que o cavaco faz como levada, porque acho que quando entra mais nessa onda do samba, ele tem um teleco-teco meio muito marcado, esse e no choro, ele é muito mais um. E isso o cavaco mostra muito fielmente, assim, né? O cavaco e o. Enfim, e todo. Aí tem outros elementos, né, Tem também que outros vão. Mas elementos. É, é interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado da levada, assim, do cavaco. sim, a levada do Para mim, cavaco. tem uma, É, tem uma coisa da. Não, fala. sim, o cavaco, aí o próprio pandeiro, aí já, né, já comprando esse elemento que o cavaco, o pandeiro fica nesse meio, né, enfim, é um grupo de câmara, né, todo mundo é uma função do outro, assim. Então, eu Sim, acho que o cavaco, acho que é o que mais ajuda a mostrar esse elemento, assim. E a própria sim. melodia, né, a melodia também, ela E ajuda a por exemplo, o o, outro do Jacó, o, um outro do não, eu ia Jacó, falar a sim, progressão harmônica também, né? também, No choro também, tem aquela coisa. Tchan, 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 sim, tchan, tchan, tchan. Isso é mais o choro, né, talvez. sim, sim, o samba, ele já, os acordes já demoram um pouquinho mais, né, nesse samba choro, assim, ele já, é, esses dois exemplos aí, ele já segura mais tempo no mesmo acorde, no choro ele já Isso. segue mais. O Jacó tem vários que é. Ele já tem um, Um né? balanço de. O balanço da Bem. melodia já faz você entender que já não é por exemplo, né? Tinha um Murilo já. tem um papagaio aqui em casa que ele fica repetindo tudo que eu toco aqui. Que maravilha, velho. E aí, Cara, não, você ia falar? não, já foi. É muito assunto, viu? Tem uma galera aí, querida. Rafa falou do surdo também, que o Sim. surdo também ajuda muito a definir. Pois é, então, exatamente isso. No choro não se usa muito surdo, principalmente depois do regional do Jacó, né, que é a época de ouro. Ficou meio assim, meio essa imagem que o choro é até o pandeiro e algumas miudezas, assim, um reco, alguma coisa assim, mas já não usa muito surdo. Antes, acho que a galera até colocava mais, mas depois que veio esse formato assim mais desse regional que o Jacó, pô, incrivelmente também que ele fez essa música de câmara, né, que ficou
bem estruturado, bem legal, assim, não se usa. Tinha até um grande mestre, assim, professor, eu não vou nem falar o nome, que é uma piada, uma brincadeira, mas ele sempre falava, assim, que para você saber se é choro ou samba, se tiver surdo e ficar bom, não é choro. Porque, tipo, no choro não fica bom. Se ficar Muito bom, não bom. é choro, é samba. Entendeu? E é mais ou menos assim. Dá para encaixar, mas você tem que ir pensando nessa vertente de choro. Eu posso tocar qualquer coisa que eu quiser, como samba, um tema de choro, mais voltado para o samba. Mas existe os que têm mais essas características e outros que não, né? Então é mais ou menos isso. Rafa tá falando do Época de Ouro, Copinha, salve, hein? Copinha Sim, grande também, né, sim, o Tiga? Copinha. O Copinha foi grande flautista. O Copinha não fez parte do Época de Ouro. O Copinha, talvez ele gravou alguma coisa. Mas o Copinha é uma grande referência da flauta. O Copinha, ele gravou aquele disco Afro Sambas, do Baden. Pô, Foi ele, lindíssimo né? aquela... É um cara que Ele, transitou. Ele, ele veio dessa escola do choro, do samba e tal, mas ele já atravessou a bossa, né? sim, ele Ele já atravessou a foi bossa. convidado, Ele é foi, o cara que pegou essa vertente da bossa. Ele conheceu Tom tocava... Jobim. Sim, tocava clarinete também, né? As composições deles de choro assim já tem um lado um pouquinho mais contemporâneo assim, as formas já são mais diferentes assim. Pô, e o Copinha é uma das grandes referências também. Tem essa escola É, de flauta brasileira bem retratada assim, desde o Calado, né? Tem tantos nomes assim, mas Calado, Patapo Silva, Pixinguinha, Benedito Lacerda, o outro que fez parte do Regional do Canhoto foi o Carlos Poiares, baita flautista também. grande flautista. É, fala um pouco dessa questão aí, você falou, né? Tem chorões mais tradicionais, né, Tigão? Tem choros e tem chorões, é lógico, que tem um estilo mais ligado ao tradicional. E tem uma galera que já dá uma quebrada, né? Que já coloca uma harmonia mais, né? Uma harmonia mais dissonante. Talvez dois grandes nomes que representem isso seja o Pixinga, que era um cara bem tradicional, vamos dizer, né? E o Jacó como uma referência já, né, bem... O Jacó já tinha já quebrava um pouco isso, né? Ele já entrava uns acordes. Pois Fala é, aí. rapaz. É um lance, é um papo bacana, assim. Tipo, o Pixinguinha, na época dele, como era um lance, assim, como eu falei, ele é a segunda geração do choro, né, mais ou menos, é um cara que ainda era tudo muito novo. Então, ele estruturou essa forma. Hoje a gente até pode considerar mais tradicional, Tradicional. mas naquela época era um negócio que estava acontecendo. Então, tanto é que o Lamentos e o Carinhoso, na época, foi considerado jazzístico, assim, os caras Sim, nem sim. gostaram. O Carinhoso ficou tempos guardado, assim, os caras nem tocavam, até que ganhou a letra, né? Então, nessa época, o Pixinguinha tinha um lado moderno, até pra você pegar essas coisas que ele faz nos sax, assim, esses contrapontos, ele meio que deu essa linguagem para os caras do violão do sete cordas. Ele que é o acaba sendo a referência do Dino. O Dino tem ele como uma referência de contraponto. Ele tocou no grupo do Dino, né? O Dino tocou no grupo dele. E o Aquele Dino tenor. conviveu. O tenor dele, ele como contrapontista. Sim, os É, sete ele cordas como. estavam tudo ali. Sim. Então, ele é um cara que, ao meu ver, na época, ele era um cara até que revolucionário. Assim, é um cara que já ele estava definindo as paradas, ele estruturou uma forma. Hoje a gente pode entender como uma linguagem tradicional. O Jacó é um cara que sugou também disso, mas ele veio realmente assim com esse negócio da pesquisa dele. Ele recuperou um monte de coisa do Ernesto Nazaré. Ele que deu vida a um monte de... Essas coisas que a gente conhece do Nazaré, foi quase tudo ele. Essa forma de tocar em regional com dois violões, os violões, todo mundo no seu lugar, porque na época do Pixinga era aquela festa, assim, era bailão mesmo, né? Os caras eram um pagode, assim, era um negócio para tocar, era todo mundo tocando, improvisando. Você pega as gravações aquelas gravações que tem como que chamava? Pixinguinha e Sua Gente, que é da rádio. Eu não vou lembrar o Sim, nome da rádio. Tem um monte de gravações assim, era uma festa, assim, os caras anunciavam o Pixinga
E aí começava, puta, instrumento pra caramba, todo mundo tocando, e era, pô, legal, mó swing, negócio Farra. assim. E o Jacó, é uma farra. E o Jacó veio com esse negócio de camerístico, né, para tocar em teatro. Então, mas sim, muito mais refinado. Eu não sei se a palavra seria moderno, mas assim, com uma característica muito mais voltada para música clássica, em termos de tudo muito refinado, dinâmica. O Jacó era muito. Ele grava, ele que criou as ondas do playback, né? Playbacks. O grupo gravava antes, ele ficava estudando a parte e depois ele colocava o instrumento, o bandolim dele. Acho que foi um Rádio dos Nacional. primeiros. Rádio Nacional, valeu. Almirante, aí o Galef tá em cima. É isso. E aí o que eu, pô, dessa vertente mais contemporânea, tem uma galera que faz, assim, eu acho que hoje a gente tem mais, né? Muita gente Sim. que é, pô, é maravilhoso também. Eu acho que tá tudo certo, a galera que vem tentando jogar para frente, a galera que olha para o passado e tenta manter, porque isso ajuda a definir, ajuda a gente não perder essas referências. Então, pô, Claro. tá crescendo Tá pra tudo, caramba. tudo é muito válido, tudo que é feito com cuidado, Com né, com qualidade, cuidado. com fundamento, é muito bem-vindo, muito importante, né, porque essa coisa das influências, né, de outros estilos estarem, né, se juntando ao choro, isso faz parte da história, né? Inclusive o choro já veio de outras misturas, o samba também já veio de outras misturas. Então não adianta, né? Essa ideia de pureza é É, bem complicada assim, mas ao mesmo tempo é importante que tenha os caras, né, que fazem a coisa. Eu acho muito legal, né, a galera que mantém aquele grupo de choro que tá, né, a galera ali e tal, né, até o figurino, tá, né, a galera faz sim. questão de ser aquele modelo mesmo tradicional. Queria aproveitar então para puxar esse assunto aí das suas composições. Para quem não sabe, o Tigrão também é um grande compositor. Tem muito choro aí, belíssimo. Enfim, aí fala um pouco do seu processo de composição, Tigrão. Como é que você compõe? Como foi que surgiu isso na sua vida? Fala aí um pouquinho pra gente. Pois é, foi tudo meio assim, meio de cada fase da vida, entender um pouquinho, de ir percebendo. Quando eu comecei a entender, eu sempre toquei um pouquinho de teclado, estudei teclado nessa fase da flauta doce, eu estudei um pouco de teclado. Então sempre gostei de tocar um pouco de harmonia, sempre gostei de tocar um pouco de harmonia e sempre fiz algumas coisas, mas nunca tirei muito da gaveta. Então eu já tinha alguns temas, assim, a maioria nessa onda de samba e choro. Aí até que quando eu comecei a compor mesmo foi quando, quer ver, eu já tinha algumas coisas, mas aí quando eu me mudei para Salvador foi que começou a florar mais, assim, talvez até sei lá, a cidade que já é maravilhosa e também eu comecei a ter mais tempo para isso, assim. Em São Paulo era uma loucura, né? Aquele negócio trabalho, né? Você tem que correr, então era orquestra de manhã, já saía correndo, ia dar aula para Thaís, que tá aí. Já era aula pra caramba, à noite já tocava. A maioria desses trabalhos era sempre trabalho de alguém. Eu nunca tive nessa fase, eu nem tinha muito tempo para fazer os meus projetos, ficava tudo meio também para depois. Aí quando eu vim para cá, que começou a ter mais esse tempo e aí voltar para São Paulo para fazer alguns trabalhos, pô, eu comecei a estudar mais. Então, o processo é mais ou menos, a maioria das minhas composições é na flauta. Eu estudando escalas, estudando harmonia no instrumento, que é uma coisa que eu fico buscando bastante, assim, de tentar deixar ao máximo a flauta como instrumento harmônico, porque na música de concerto a gente trabalha ela muito mais melodia, a gente não entra tanto nesse universo da harmonia, né? Embora a gente entenda, mas assim, o foco principal é sonoridade e o repertório. Já no repertório popular, a gente tem que estar cada vez mais envolvido com a harmonia, quanto mais você quer crescer quanto músico. E, então eu comecei a desenvolver cada vez mais isso. Então, nessas de brincando com escalas novas que eu vou conhecendo, de repente pinta um intervalo e que vem uma melodia que falou, opa, isso aqui. E começou a sair, mano. E às vezes sai, sei lá,
em homenagem, às vezes sei lá, você tá pensando, tá mais triste, pensando, enfim. Cada coisa assim. E eu comecei a fazer muito, assim. Teve semana que eu fiz 4, 5 músicas na semana. E, pô, sei lá, nem sei quantas músicas E eu tinha bastante música, mas até as que eu tinha, não tinha coragem de mostrar. E aí nessa fase eu dei uma florada, assim. Faço música com os outros instrumentos também, mas a maioria é na flauta. Fiz alguns cursos, fiz um ano de aula com a Silvia Góes, que é uma pianista. Ela é mãe do Thiago Espírito Santo, baixista. Pô, e foi uma das aulas mais maravilhosas que eu fiz, assim. Era sem instrumento, a gente trocava ideia no piano. E também não era aula de piano, era um processo muito louco, assim, de harmonia, assim, era entender a harmonia, entender caminhos, e nessa fase tinha os exercícios que era compor sem instrumento, então foi uma fase, assim, que ajudou bastante a entender, assim, cantar, tentar imaginar que a harmonia que você está ouvindo através dessa só da melodia, enfim, foi bem legal. Depois também fiz uns cursos de arranjo de choro, aí eu fui estudando, assim, entendendo todo esse processo, e hoje é um pouquinho mais claro, assim, mas eu não sou um compositor, tipo, pra fazer... Não, tipo, se o cara encomendar uma música, eu já dou uma travada, assim. Se o cara falou, faz essa música pra mim, eu falo, peraí. Ah, e compositor de encomenda, né? Não é um compositor de encomenda. Ainda não, ainda não. Maravilha, as tuas músicas são muito bonitas, Chigão. E eu comecei a me inspirar muito nas suas composições, cara. Eu também componho há pouco tempo. Que legal. E aí, mas é uma grande referência as suas músicas, porque tem muito essa coisa, as harmonias todas desenhadinhas ali, né? É muito, muito bonito. E aí, Pô. vamos ouvir você, então. Quer tocar uma autoral? Ah, então pode tocar ser. Então, quer ver, vou tocar uma valsa, então, um pedaço. Não tinha nem pensado nela, mas vou tocar. Então, uma valsa. Maravilha. Que é uma valsa do universo do choro, né? Que a gente tem essa vertente também de tocar valsa. Sim, sim. Que beleza! O Murilo ficou tocando junto aqui. E aí? Murilo vai dar essa canja aí? Como é que é? Pô, posso chamar. Essa valsa que eu toquei chama Teu Meu. Teu Meu. E agora eu posso chamar, então. Aí, Murilo, quer tocar uma? Vem aqui. E tocar, conversa. Murilo, tudo bem, Murilo? Tudo bem. Pô, você toca muito bem, cara. Eu já vi vários vídeos seus tocando, você toca muito bem. Parabéns, viu? Obrigado. Muito legal. Jogou uma trancinha. Tá tudo estiloso. É, tá lindo de trancinha. Quer tocar pra gente? Quer tocar? Vamos tocar... Qual que você quer tocar? Não, Sonic não. Ele já quer tocar um Sonic aqui. Hoje é choro. É mais. O tema é choro. Deixa eu tocar um pedacinho do 1 a 0 com ele. Sonic. Vamos tocar um pedaço do 1 a 0, vai. Toca o tanto aí.
Vai? Esse aqui é que eu tava tocando. Vai, um pedaço no 1-0, Murilo. 1-0. 2. Tá bom, vai. Não, mas eu quero Dois. tocar. Depois a gente toca. Ó, todo mundo esperando você, vai. 2. Nossa! Olha lá as palmas, menino. Obrigado. Parabéns, Murilo. Parabéns, Tigrão. Vocês tocam muito, Mostra cara. todo mundo que tá aí. Como? Mostra as outras pessoas que tá aí na sua casa. Ele quer que tem mostre as uma outras pessoa pessoas que estão em sala. É uma só. Sara, oi. Cara, Tigrão. Opa, tudo bom? nossa, sem palavras. Lindo você Aí tocando. sim. Sucesso. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Mas cara. aqui, ó. Espera um pouquinho. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Ela vai tocar também, tá? Ah, que Ela vai legal. tocar um comigo. Ah lá, vamos E aí, depois vocês... E aí vocês encerram a A live. que tá aqui, Legal. a outra pessoa que tá aqui. Fechou então. Calma aí, Murilo. É surpresa. Que legal. Vamos lá então. Vamos Nossa, lá. que maravilha. Tá, Ô, vai, ô, Murilo. Ah lá, ela vai. Ó, Minha mãe Murilo, um dia a gente... O que? Já foi, né? Já foi? Ah, Aqui, ó. um dia eu vou querer fazer uma live só com você, cara. Você tocando, contando um pouquinho pra gente. Será que você topa? Tá bom, vou falar. Amanhã eu falo. Amanhã eu faço. Já que é amanhã. eu faço sol. Amanhã. Amanhã eu faço Não sol. tem... Beleza. Amanhã eu faço Tá sol. bom, cara. Pô, não tem conversa, é amanhã. Já Que foi. maravilha. Ó, vou organizar aqui o Baba. Na verdade, o convidado é Tigrão, né? Não era nem pra eu tocar, não. Era só pra... Pô, vai ser um prazer ouvir vocês aí. Como tem um 7 cordas... Ter um 7 cordas na pandemia é um luxo, né, Tigrão? Sim, privilegiados. Que legal. Você tem um trio completo. Também, eu tô tranquilo Então, aqui ó, também. pra quem não conhece, Sara Abreu, 7 cordas, cantora, compositora. Vamos tocar um tema aqui. Comigo, foi? E aí, agora? Acho que tá bom.
Tocar depois de vocês aí é um farro, hein? Aô! Salve! Aí sim, Maravilha. que beleza. Ô, velho. Valeu, gente. Obrigadão aí. Valeu, Sara Abreu. Parabéns. Rubens Leal Brito. Vocação. Rubens Leal Brito. Evocação, muito bom. Queria agradecer muito aí a presença de todo mundo que ainda está e que passou por aí. Muito obrigado aí pela presença. Foi uma honra, realmente muito, muito bom conversar com você, Tigrão. Um cara que tem, apesar da pouca idade, tem uma bagagem grande aí, tem muita experiência. Agradecer ao coletivo Tia Marieta, Maurício Brasil, Rafa, a galera que estava aí, não sei se ainda está, o Washington, Ricardinho, Marquito, enfim, a turma toda. Falar nome é ruim porque a gente comete injustiça às vezes. Mas muito obrigado aí a presença, espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, o número aí especial, mais esperado da noite, dessa família maravilhosa, essa família de músicos aí. É isso aí. Pô, queria agradecer novamente, Tito. Obrigadão aí pelo convite, ao coletivo Tia Marieta, ao Maurício, ao Galef. E, pô, prazerzão mesmo estar aqui, falando um pouquinho, passar esse tempo com vocês, né? Ver tanta gente bacana que passou por aí, família em peso, um monte de amigos, amigas. E para quem eu não conhecia também, pô, prazerzão. E estamos aí, então vamos
finalizar com uma música minha, que é uma polca chamada Polca do Exílio. Essa eu fiz aqui também, é nessa fase já daqui. E aqui eu vou chamar a Jéssica, minha companheira, aqui, ó, fala um oi aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite, tudo bom? E novamente... Toca super bem também, eu já vi alguns vídeos. Da Jéssica tocando muito, aí tira um som lindo desse contrabaixo aí, muito legal, parabéns. Que legal. E o Murilão, vamos lá. Então já fala tchau, Murilo. Fica em pé aí para você aparecer. Levanta aí, ó, você não tá Tá assistindo. Aê. Aí. Agora vai. Só não pode cair, hein? Vai ficar tudo mais ou menos, mas vai rolar. Vai. Dois. Dois. Aê. Nossa! Bravo! Incrível, cara, incrível. Incrível, sem palavras. Parece coisa de outro mundo. Parece que eu tô vendo um desenho animado, um negócio assim. Muito bom, obrigado, viu, Jéssica? Obrigado aí pela A gente participação. agradece aí pela oportunidade. Maravilha. Maravilha, brigadão então. Um abraço. Valeu, cara. Obrigadão Tigrão. novamente. Pô, velho, muito obrigado, viu? E que a gente possa se encontrar logo, né, cara? Pô, Já demorou, né? Mas tá chegando. saudade. Um beijo aí pro Murilo, tá? Pode deixar. Só lembrando, gente, essa iniciativa dessa live foi do coletivo Tia Marieta. Acessem lá o perfil, é @Tia Marieta, tia junto, tudo junto, tá? Maravilha, obrigado, boa noite a todos e até a próxima, hein? Valeu, Tigrão. Pô, Valeu. velho. Valeu. Muito bom, valeu.